Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar inicialmente o presidente do Tribunal Regional da 5ª Região, desembargador Rogério Fialho Moreira, cumprimentar meu amigo Francisco Falcão, presidente do STJ, hoje muito gentilmente aqui presente, o ministro Olgo Fernandes, corregedor-geral da Justiça Federal e diretor do Centro de Estudos Judiciários, e que foi o portador desse convite, já em tempos mais ou menos longínquos. Ministro Ribeiro Dantas, ambos Og e Marcelo, também meus amigos já de muitos anos, e também cumprimentar o desembargador Manuel Erhardt e, na sua pessoa, os desembargadores e juízes aqui presentes. Senhoras e senhores, me incumbe falar-lhes algo sobre o Código de Processo Civil no contexto constitucional. E eu vou lhes falar algumas coisas que certamente não coincidem com uma visão muito amiga do CPC, do novo CPC, na sua versão original. E por que também assumir um pouco esta posição? Vou lhes dizer, desde logo, que, e isso acho que o CPC para nós no Supremo Tribunal Federal trouxe uma lição, acho que também para o STJ e para os demais tribunais, que impõe que nós acompanhemos com maior cautela e maior seriedade os projetos que tramitam no Congresso Nacional. Esses projetos começam a tramitar e nós temos mais o que fazer, imaginamos todos, não é? Do que ficar acompanhando o projeto no Congresso Nacional. E eis que um dia, como dizia o nosso Marco Maciel, a lei passa. Poucos vetos e aquilo está em vigor. Entre os nossos traumas veio aquela regra, para nós dos tribunais superiores, da inexistência agora da admissibilidade. Recursos que fossem interpostos nos tribunais ordinários, tanto para o Supremo como para o STJ, não passariam mais pelo crivo da admissibilidade. Com um argumento um tanto quanto inconsistente de que, em geral, as partes inconformadas entravam com agravo. E, portanto, já que havia essa não seleção direta, por que não mandar logo os recursos para o Supremo Tribunal Federal e para o STJ? O TST, claro, tem uma outra disciplina, em razão. Mas também ele se submeteria a essa situação, em função do próprio modelo adotado. E aquilo, depois de aprovado, ainda na vacácio, assustou-nos a todos. Assustou-nos no âmbito do Supremo e também do STJ. Tanto é que eu, que tenho, talvez, menos preocupação com essas relações diplomáticas, defendi desde logo que nós alargássemos o prazo de vacácio. Alguns colegas, com maior sinceridade e talvez com um certo maior temor, defenderam que ele nunca entrasse em vigor. Porque, de fato, naquela linha do que parecia a muitos, o que era novo não era bom e o que era bom não era novo. Mas eu não estava preocupado com as esquisitices do processo, estava preocupado com as questões que nos afetavam. E uma delas era a questão da admissibilidade. E ao fazer aquele discurso um tanto quanto hiperbólico da não entrada em vigor do Código de Processo Civil, isto fez com que houvesse um certo ânimo que até então era quase que incontornável. Os seus autores, inclusive o ministro Fux, dizer que por conta do pacto que se fizera, o
Código de Processo Civil era imutável. Era uma coisa singular no Brasil, porque a Constituição já nasce sendo mudada, mas o CPC não poderia ser mudado. E nós diante daquela ameaça de avalanche, especialmente com os cálculos que fazíamos com a admissibilidade dos recursos. Os recursos vão chegar, vocês inadmitem. Mas nós sabemos bem, nós temos experiência no Supremo Tribunal Federal, e certamente os colegas do STJ também, de que essa massa de processos torna inviável a nossa dedicação a algumas questões de mérito. Uma delas, quer dizer, ter que expulsar Iosco do tempo em que o Supremo recebia 100 mil processos ano, portanto 10 mil processos per capita. A tarefa maior, em casos que tais, é tentar expulsar os processos do gabinete. Mais do que fazer justiça, mais do que resolver de maneira... Quer dizer, se colocar um fundamento qualquer que pareça uma receita de bolo, também vale para o quadro geral. Se tem fundamento constitucional, infraconstitucional ou coisa do tipo, não é? Nesse contexto, porque é um pouco todos nós estamos tangidos pelo princípio da necessidade. É o que ocorreria se nós voltássemos a esse quadro, que, entre outros móveis, certamente, deve ter atendido à pretensão de advogados. Se colocarem no contrato de honorários que levar o processo até o Supremo, né, já envolve determinado tipo de, ou STJ, já envolve determinado tipo de remuneração, esse passo estaria garantido porque o processo passaria pelo segundo grau e chegaria ao Supremo, ainda que um porteiro depois o barrasse. Mas, claro que não é para isso que se faz justiça constitucional ou estrutura como o STJ para uniformizar a jurisprudência. Portanto, este foi um caso que me impressionou sobre maneira e realmente ocasionou logo esse ânimo de embate que depois se logrou mudar com a aprovação desse projeto de lei que resultou na Lei 13.256, que entrou em vigor ainda antes da entrada em vigor do Código de Processo Civil. O que eu estou querendo dizer com isso, desde logo? Que nós temos que ser mais cuidadosos com a reforma legislativa, especialmente de códigos. E quando estou dizendo nós, é no sentido mesmo de generalização. Nós todos aqueles que fazem os projetos como autores, os órgãos do legislativo, mas também nós que somos, de alguma forma, aplicadores, intérpretes e usuários da norma. Uma norma desta certamente tem uma repercussão enorme no que diz respeito à própria ideia de proteção judicial efetiva. Por isso tem que ser acompanhada. De quando em vez nós nos surpreendemos, certamente nós, no Supremo e no STJ, com pequenas alterações legislativas que mudam a nossa vida em determinados aspectos. E nós não acompanhamos aquilo. Às vezes porque não damos importância, às vezes porque não tivemos tempo, às vezes porque não acreditamos que aquilo vai passar. De certa forma, isso ocorreu com o novo Código de Processo Civil. Alguém pode perguntar, mas tudo que foi aprovado é ruim? De jeito nenhum. Mas só essa mudança da admissibilidade representaria para nós, no Supremo, que já não temos hoje folga, e isso vale também para o STJ, que já não temos paz, que já não conseguimos mais julgar os processos com repercussão geral, em função de todas as novidades, já representaria para nós uma sobrecarga que transformaria a nossa vida, que já não é organizada, numa vida caótica. As assessorias que hoje existem nos tribunais para essa admissibilidade não seria transferida para os tribunais superiores. Nós teríamos essa mão de obra ociosa nos tribunais de justiça e nos tribunais regionais federais, e
teríamos que inventar. Eu me lembro que, salvo engano, Falcão me passou esse número, de que no STJ teria que ter mais 500 servidores. Entre nós se falava de 70 ou 80 servidores. Numa fase em que nós estamos em quadro de contenção orçamentária com toda dificuldade, mas não era só isto, era a perda de função, de unificação que nós representamos enquanto Supremo e quanto STJ. Portanto, esse equívoco eu considero extremamente grave, e eu não responsabilizo apenas a comissão, nem o próprio Congresso, responsabilizo a nós todos. Eu estou fazendo, portanto, esse registro desde logo, porque restaria comprometida a jurisdição constitucional e a jurisdição federal do STJ, e também, de certa forma, da Justiça do Trabalho, sem que nós tivéssemos prestado atenção. E por omissão também seríamos responsáveis por esse tipo de situação. Felizmente, nós logramos essa alteração, houve sensibilidade no Congresso Nacional e essa questão foi resolvida. E acredito que foi resolvida a contento, na medida em que voltamos ao modelo que é da nossa tradição. Quando o mundo todo trabalha na linha de restrição aos recursos para as Cortes Supremas, nós estaríamos banalizando esses recursos. Os senhores, a toda hora, veem um ou outro professor, que é claro que aqui tem aspectos culturais muito próprios, encher a boca para dizer, num termo judiciário, a Corte Suprema Americana decide 100 casos. É claro que 100 casos representa para eles, com o certiorari, na verdade, centenas, talvez milhares de casos, por conta do efeito vinculante, ou até milhões de casos, por conta do efeito vinculante que decorre do stare decisis. Mas também isso envolve aspectos culturais, a aceitação da comunidade, daquela comunidade complexa, né, de que é possível se fazer desta forma. Porque, e os casos que não chegaram à Suprema Corte? Restarão como foram decididas nas instâncias devidas, ordinárias, ainda que com dissonâncias e com divergências que subsistam. É preciso que a sociedade e a comunidade se acostume a casos desse tipo. Vai haver divergência? Sim, haverá divergência. Não haverá uniformização. Portanto, não é transponível esse modelo facilmente para os trópicos. Os alemães, por exemplo, no que diz respeito ao recurso constitucional, também fazem uma seleção rigorosa para julgarem alguma coisa como no todo, 4.000 processos ano a Corte Constitucional. Veja, muito semelhante do que nós temos aqui, com esse universo. E nós chegaríamos facilmente, se deixássemos a admissibilidade aberta, no STJ e no Supremo, a 1 milhão de processos ano. Só gerir essa quantidade de processos já exigiria talvez uma burocracia do tamanho da existente hoje. Carregadores de processo, o diabo, ainda que venha com processo eletrônico e tudo mais. Então, aqui me vem uma frase que é muito cara. Há um autor alemão, Ian Reis, que diz: legislar é um pouco fazer experiência com o destino humano. Mas há uma frase muito mais marcante de Vitor Nunes Leal, naquele livro sobre estudos de direito público, um clássico também dele, sobre direito constitucional e direito público em geral, sobre técnica legislativa. Quem não leu deve ler. E Vitor encima esse estudo com uma interessante metáfora. Ele diz, em um símile, ele diz: quem mexe com leis, quem tenta criar leis, tem uma tarefa muito difícil. É como que acondicionasse explosivos. Os resultados podem não ser tão espetaculares, mas podem ser igualmente desastrosos. Nós tivemos muito perto de produzir esse resultado desastroso, não fosse essa mudança introduzida no que diz respeito à admissibilidade. Também no que diz respeito à questão
uma certa abordagem generosa no que diz respeito à aplicação do nosso entendimento da repercussão geral e do entendimento do STJ no que dizia respeito aos processos repetitivos. Se houvesse aplicação desse entendimento, entendia o código na sua versão inicial que caberia recurso disto para o Supremo, para o STJ, agravo, ou até mesmo reclamação. Desde o começo, nós discutimos isso quando começamos a aplicar a repercussão geral. Ministra Ellen, eu e outros ministros discutimos isso. Não que nós não percebêssemos que não houvesse problemas na aplicação do entendimento da repercussão geral. Claro, nós estamos lidando com hipóteses normativas, com formulação de normas em sede de jurisprudência. Claro que nós podemos emitir um entendimento e muitas vezes nós mesmos podemos, no momento seguinte, já não termos um acordo. Imagine como o TRF do Recife vai aplicar aquele nosso entendimento. Pode ocorrer, então, uma situação efetiva de controvérsia. Como resolver isto? Vamos levar a matéria ao Supremo. Em cada caso. O tribunal perde essa função de uniformizador de jurisprudência e vira um tribunal casuístico. Então, esse propósito, que poderia ser altaneiro, poderia ser elevado, também trazia-nos problema e, felizmente, a lei referida pôde estabelecer algum tipo de limite. Então, esta era uma questão realmente que preocupava, porque a ampliação do agravo em recurso extraordinário faria com que a repercussão geral se tornasse algo apenas inicial, não algo final. Agora, todos poderiam confirmar possível distinguishing a partir dessa provocação em caso. Também aqui nós nos sentimos um tanto quanto atingidos. Não que nós tenhamos a fórmula salvadora para esse tipo de matéria. E talvez nem no STJ exista uma fórmula pacificadora em relação aos recursos repetitivos. Mas é claro que a concepção de recursos, ou mesmo de uma reclamação, isso foi discutido no Supremo, e por exemplo, o ministro Marco Aurélio defendia essa ideia de que algum recurso nós deveríamos conceber para uma má aplicação da repercussão geral. Naquele momento nós preferimos não fixar. Por quê? Porque a rotineirização e a rotinização desses recursos levaria por retirar o significado da repercussão geral e banalizar a nossa participação nesse processo. Então, agora o CPC trazia essa possibilidade e nós vimos isto com muitas reservas e, felizmente, isto, de novo, foi revisto. E eu me lembro que isso foi parte de uma reflexão que já tínhamos desenvolvido no plenário. Então, são pontos que os senhores podem dizer, mas o ministro Gilmar está um pouco preocupado apenas com a competência do Supremo e os exageros que venham no que diz respeito aos recursos. Não está preocupado em fazer justiça. Não é verdade. É que corte sobrecarregada não faz justiça. Adota jurisprudência defensiva. Senhores que têm alguma experiência com recurso extraordinário e com recurso especial sabem que certamente já viram algum despacho de inadmissibilidade no nosso âmbito e os senhores devem ter dito, poxa, mas para isso não precisa ter o Supremo ou o STJ.
para afirmar que se trata de a matéria não foi pré-questionada ou que se trata de matéria constitucional quando é STJ ou matéria legal quando é Supremo, ou matéria de fato controvertida ou coisa do tipo, não é? Mera jurisprudência defensiva. Eu também sou um crítico da jurisprudência defensiva. E, a rigor, foi o que restou a ambos os tribunais, STJ e Supremo, diante da impossibilidade de fazer outro critério de admissibilidade. Já que não podia fazer seleção de processos, o que restava era criar barreiras, né, para a chegada dos processos. Mas até isso representava ônus, porque algum ônus argumentativo se tem. E ônus argumentativo que às vezes se revela equívoco, gerando, por exemplo, polêmica, sobre isso vou tratar daqui a pouco, entre o Supremo e o STJ. Muitas vezes o STJ diz que dada matéria é constitucional e nós dizemos que ela é infra. E o pobre do cidadão não sabe onde está nesse universo e não pode recorrer para a AIA. Então, não é? Pelo menos que vocês se acertem, né? Pensará esse infeliz. Dentro desse contexto da jurisprudência defensiva. E nesse ponto até que o Código tentou agora resolver positivamente a matéria. Mas vejam, os senhores, que esta é uma questão central e nós temos que discutir no que diz respeito à efetividade da jurisdição constitucional. Corte Constitucional, ela não existe para resolver questões singulares e individualizadas. Elas não se desenvolvem com esse sentido. Daí, por exemplo, o sentido do controle abstrato de normas, das ações diretas de constitucionalidade. Mas mesmo quando ela decide um caso de forma individualizada, e isto os americanos perceberam antes de todos. Quando os americanos trabalham com um caso, como, por exemplo, Brown versus Board of Education, o caso da dessegregação racial, obviamente que eles estão focados naquele caso porque ele é relevante, até uma condição de admissibilidade da atividade jurisdicional. Mas se aquele caso restar prejudicado porque aquela moça que move a ação já não tem interesse mais em estudar naquela escola ou coisa do tipo, o processo vai prosseguir. Porque o que interessa é a tese. Roe versus Wade, o famoso caso americano de 1973 do aborto, é um caso curioso, porque, movida por ativistas, a senhora, que disse ter ficado grávida em razão de um estupro, talvez não fosse, talvez tenha sido numa situação peculiar de folguedos, mas apresentou como tal. Quando a questão chega à Suprema Corte, num dos hearings, um dos juízes levanta a seguinte questão. Bom, mas a criança já nasceu. E um deles disse, não tem nenhuma importância. Porque nós não estamos discutindo apenas o caso, nós estamos discutindo a tese. Interessa saber se se pode fazer aborto ou não em nome da privacidade. Agora, se vai resolver ou não adequadamente o caso, essa é uma outra questão. Não é a mesma perspectiva nossa aqui, nos processos de controle individualizado. Eu me lembro que, e sempre cito esse exemplo, nós recebemos, um dia qualquer, no Supremo, acho que numa sexta-feira, um habeas corpus da relatoria do ministro Joaquim Barbosa, a propósito, os senhores se lembram também, da questão do aborto do feto anencéfalo, caso da anencefalia. Era um habeas corpus. Uma senhora do Rio de Janeiro, tinha uma instituição que a vinha defendendo, aborto do feto anencéfalo. Como ela teve alguns percalços, indeferimentos para aqui e acolá, acho que no próprio STJ houve um indeferimento, ela teve que vir até o Supremo. O problema é que aqui o objeto é perecível, no sentido que nós utilizamos, porque a criança não espera mais de 9 meses. E a justiça dificilmente se faz nesse tempo, não é? Mesmo em habeas corpus.
Então foi muito curioso. Sexta-feira o processo chega no Supremo, o ministro Joaquim pauta na quarta-feira e defende logo a concessão da liminar. E argumentava que se não fosse concedida a liminar, a criança nasceria. E a mãe não queria que isto ocorresse, queria fazer a interrupção da gravidez. E tanto argumentou nesse sentido, e o plenário perplexo, que o ministro Pertence, com a vivacidade e a experiência que tem, disse, bom, se já estávamos nos limites dos 9 meses, será que essa criança, presidente, que era o ministro Maurício Correia, já não nasceu? Não é o caso de ir até ao seu gabinete e ligar para o Tribunal do Rio de Janeiro para saber se essa criança já não terá nascido? O ministro Maurício Correia se afastou da presidência por alguns minutos, foi até o seu gabinete e voltou com a face aliviada. Disse, a criança nasceu no sábado, portanto o processo tinha chegado no Supremo na sexta, a criança nasceu no sábado, viveu 4 minutos e morreu. Ah, todos se entreolharam, está prejudicado o caso. Encerra-se o habeas corpus. E aí que veio uma DPF, não é, para colocar o tema. Nos Estados Unidos isso não ocorreria, porque o tema continua posto. Tanto é que os nossos amigos e irmãos portugueses, com aquela sinceridade que às vezes é muito marcante, eles dizem, para os americanos, o case é um caso pretexto. É um pretexto para discutir o tema, não é? A tese que é necessária. Então, certamente nós temos que aperfeiçoar o nosso sistema, inclusive no RE e também, eventualmente, no RESP, com essa perspectiva. De alguma forma, já se faz isto no Supremo Tribunal Federal com a chamada objetivação do recurso extraordinário. Não é? Nós vamos cada vez mais assumindo essa característica, a ideia da chamada abertura da causa petende, a admissão hoje de amicus curiae no próprio processo de controle incidental. Em suma, esse processo está em movimento. Mas tudo isso foi se fazendo um pouco à luz, menos de doutrina e menos de teoria e mais de uma prática. Mas os americanos, já nos anos 20 do século passado, já consideravam que o seu processo tinha uma feição de caráter objetivo, não é? Ainda que nessa base subjetivada, porque é preciso que haja um case ou controvérsia antes dele. Mas, para dizer, portanto, que nós temos que trabalhar essa perspectiva. É claro que isso exige de nós também uma referência importante no que concerne a admissão dos limites da ideia do efeito vinculante, da súmula vinculante, da ideia dos fundamentos determinantes. Porque, claro, amanhã a gente tem uma dada situação. Isso acontece muito, por exemplo, no que diz respeito às próprias ações diretas, mas também os RS. Nós fixamos uma dada tese. Tal entendimento no ICMS é inconstitucional, por exemplo, em relação à lei de Pernambuco. Ora, isto vige também para a lei da Paraíba, de Alagoas, ou seja lá o que for. E eu não preciso discutir isto em cada um dos processos. Não por força da força vinculante da parte dispositiva da decisão, mas dos fundamentos determinantes. Porque a mesma decisão vai se produzir. E isso nós precisamos aprimorar. E neste ponto, acho que foi positiva, portanto, não sou só crítico das decisões tomadas no âmbito do CPC. Acho que foi positiva a ideia de fortalecer a reclamação. Embora também aqui a gente tenha reservas mentais. Por quê? Porque, claro, se a reclamação se destina a resolver individualmente cada caso,
e eu hoje estou parecendo com o meu mestre Moreira Alves. Moreira Alves, que era um pouco traumatizado com tudo que representava trazer novos processos para o Supremo Tribunal Federal. Toda vez que ele via uma reforma, ele dizia, não vai dar certo, né? E vai trazer mais processos para o Supremo. E, infelizmente, ele quase que sempre acertava nos prognósticos. Como aconteceu em relação, se os senhores se derem o trabalho de compulsar um texto que ele escreveu, hoje clássico, na revista Arquivos do Ministério da Justiça, quando a Constituição estava aprovada, mas ainda não promulgada, em que ele vaticinou que tanto o STJ quanto o Supremo, em pouco tempo, estariam entulhados. Ele disse isso de uma forma luminosa, clara, mostrando que ambos os tribunais, quando todos diziam não, agora com a divisão de competências, o Supremo e o STJ poderão respirar e até serem condescendentes com a ideia, por exemplo, do pré-questionamento. Moreira Alves dizia, não, isso não vai ocorrer. E, 10 anos depois, né, nós verificamos que o Supremo atingiu níveis de processos que nunca tinha tido. Só para os senhores terem ideia, em 87 e 88, o Supremo recebia 18 mil processos, em 2000 passou a receber acima de 100 mil processos, ano. E em 2002 chegou a 160 mil processos. Portanto, uma crise numérica e uma crise de racionalidade brutal. E o STJ também entrou numa crise, ultrapassando de muito os 200 mil processos. Portanto, nós precisamos olhar a questão nesta perspectiva de funcionalidade. Por quê? Se o tribunal não consegue construir jurisprudência consistente no que diz respeito a esses valores centrais do sistema constitucional, ou consegue construir jurisprudências que dão ensejo a equívocos céleres, intensos de interpretação, ao invés de contribuir para a pacificação das controvérsias, eles acabam por contribuir para o seu inverso, para embates. E isto é extremamente negativo. É bem verdade que, no que diz respeito à reclamação, houve a reforma do parágrafo 5º do artigo 988, na Lei 13.256, mantendo a ideia da reclamação, dizendo que é inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada e que também proposta para garantir a observância de acordo de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acordo proferido em julgamento de recurso extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. Portanto, se estabeleceu pelo menos essa trava ou esse limite, não permitindo, desde logo, o manejo da reclamação, e me parece que isso já é um avanço nesse contexto geral. Aqui, claro, inequivocamente, o Código quis prestigiar a jurisprudência, mas, ao generalizar o cabimento de reclamação, pode fazer com que a crise mude de nome. Ao invés de termos um excesso de recurso extraordinário ou de recurso especial, no caso do STJ, passamos a ter uma crise das reclamações. A reclamação, que, como os senhores sabem, é um instituto extremamente importante e de construção pretoriana. Inicialmente, isso não estava em lugar nenhum. O Supremo passa a desenvolver a partir de uma perspectiva de reforço de sua competência, preservação de sua competência e da autoridade dos seus julgados. Depois isso entra no regimento interno e passa a ser disciplinar até encontrar abrigo constitucional, e eu estou falando sobre isso a propósito de um tema que é tão caro ao Marcelo, que escreveu exatamente tese de doutorado sobre essa matéria de todos conhecida, um clássico hoje no direito processual constitucional brasileiro. Portanto, vejam os senhores que nós temos que ter uma perspectiva de funcionalidade. Não adianta nada assegurarmos formalmente o acesso à justiça, especialmente ao Supremo Tribunal Federal e ao STJ, nesse plano,
se não tivermos em perspectiva a ideia de como essas cortes funcionam e de sua capacidade de apreciação e resolução dos conflitos que lhes são submetidos. Corremos o risco de reinstaurarmos a ideia da jurisprudência defensiva que causa frustração a todos. Ao jurisdicionado, que não consegue uma resposta, aos advogados, que se frustram nos seus esforços, ao próprio tribunal, que não logra se debruçar como deveria sobre demandas tão relevantes. Por isso que, inclusive, os americanos, no que diz respeito à ideia do certiorari, da seleção de processos, chega a uma sinceridade que, no nosso caso, até choca. Eles chegam a dizer que uma dada matéria não está ainda madura para deliberação no âmbito da Suprema Corte. E, por isso, sobre ela, não vão emitir juízo. Mootness. Veja, aqui nós interpretaríamos como denegação de justiça, covardia institucional, o diabo, né? Violação do non-liquid, não é? Mas, veja, é a percepção de que as cortes têm um limite de capacidade, de funcionalidade, para julgar de uma maneira adequada. Tanto é que eu tenho dito, provoquem mais o Supremo e vocês verão o Supremo errar mais. Quanto mais nós nos animamos a sair regulando coisas, mais nós vamos errar. E claro, como o tribunal goza de um prestígio institucional, não por razões vãs, porque tem feito um esforço e se diferenciado de muitas instituições políticas, cresce a confiança. E também a falta de órgãos de arbitragem nos segmentos políticos anima essa provocação. Não há consenso, há muito conflito hoje, por exemplo, no Congresso Nacional. Então, ao invés de deixar o conflito fechado, sem solução, recorra-se ao Supremo. E aí vem cláusula de barreira. Veja, nós regulamos toda a regra, o processo de impeachment, com toda essa demora que aí está, foi regulado pelo Supremo, em ADPF. Chegou um momento que a gente nem mais perguntava se tinha preceito fundamental ou não envolvido. Já que perguntaram, vamos responder. Chegou um dia, nesse debate que tivemos lá, com a DPF, mandado de segurança, tudo que chegava no Supremo, que nós discutimos às vésperas, na quinta-feira, que antecedia o domingo, onde ia ser discutido o processo de impeachment na Câmara dos Deputados. Chegou um dia em que a pergunta era essa: se podia começar a votação do norte para o sul ou do sul para o norte. Onde está o preceito fundamental aqui, eu já não sei. Mas pouco importa, a pergunta foi colocada. Chegou um momento que disseram, não, mas o problema é que, dependendo de por onde começa, em algum momento vai haver uma concentração de votos. Um efeito manada. Eu disse, então, com a sinceridade que os senhores sabem que marca, e às vezes a falta de jeito. Eu disse, deixa eu entender. Porque é importante que a gente entenda o que está sendo discutido, né? E às vezes a inteligência da gente não é tão dinâmica como a dos outros. Deixa eu entender. Aqui se exige 2/3, né, para aprovar o impeachment. Portanto, se o presidente tiver 1/3, bloqueia isto. Então vai haver concentração de votos se houver tendencialmente uma sinalização de rumo no sentido dos 2/3. Haverá concentração de votos. Se começa do norte para o sul, do leste para o oeste, do diabo, vai ter concentração de votos. Aí eu tive que produzir aquela frase. Sim, parece que o que está se reclamando aqui no Supremo é de falta de votos no Congresso, na Câmara. Mas isso não é problema que a gente pode resolver. Não é? Portanto, veja que começam a usar o tribunal para fazer milagre. Não é? Falta de votos se resolve lá no Congresso, não aqui, no Supremo.
né? Norte por sul, sul por norte, haveria concentração de votos. Como começou? Começou do norte para o sul e lá no Amapá já não tinha mais votos. Em suma, veja que o tribunal acaba, por sua intervenção, sendo muitas vezes chamado e correndo o risco de dar decisões equivocadas. Por isso que esse self-restraint que a Corte Suprema pratica já há muitos anos, talvez quase que século, mais de um século pelo menos, tem também esse sentido de preservar um pouco a respeitabilidade do tribunal. O tribunal que erra muito, é inevitável que os tribunais errem. Mas o tribunal que erra muito acaba por ter também o seu prestígio afetado. Quer dizer, e quando o tribunal tem essa força vinculante efetiva ou mesmo virtual, o STJ já decidiu, o Supremo já decidiu. Então se espera não que essa decisão seja blindada, seja a prova de bala, mas que ela tenha pelo menos um índice de correção aceitável por um longo período. Para isso as decisões têm que ser meditadas. Têm que ser submetidas a contrastes. Por isso que nós não podemos deixar de ter presente esse aspecto relevante que é dar acesso à justiça, especialmente em relação às Cortes Supremas, com um sentido racionalizado e racionalizador. Se esse acesso à justiça se transveste num acesso indiscriminado, individualizado, generalizado, nós temos que desconfiar. Certamente não vai dar bons resultados e vai comprometer o papel institucional dessas cortes como órgãos de referência jurisprudencial. Por isso, com todos os impulsos que se justificam de abrir as cortes para dar respostas a essas angústias, nós precisamos ter essa concepção de autocontenção, de um certo self-restraint. Não adianta de nada imaginar que com autorização de agravo, de reclamações, de forma generosa, nós vamos ter um acesso efetivo ao STJ e ao Supremo Tribunal Federal. Vamos ter certamente a reinstauração da ideia da jurisprudência defensiva, que muitas vezes gera mais equívocos, porque hoje os especialistas na leitura de jurisprudência tentam extrair dos próprios despachos de caráter denegatórios algum sentido, e a dizer, o Supremo já, hoje eu vejo isso até em matéria de repercussão geral. Às vezes um argumento que nós usamos para dizer que um dado tema não é de repercussão geral já é utilizado como critério jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e como um pronunciamento de caráter jurisdicional e até com uma certa perspectiva vinculante. Portanto, nós temos que trabalhar, especialmente os juízes e também os professores, nessa perspectiva. A maior abertura procedimental e processual de acesso à Suprema Corte ou às Supremas Cortes não significa garantia de efetividade de proteção judicial. Nem quero enfatizar, mas antes pelo contrário. Pode ser um instrumento de construção de equivocidades, na medida em que vamos ter pronunciamentos cambaleantes e equívocos, produção de distinguishing que instabilizam a própria jurisprudência. Portanto, nós devemos ver com ressalvas essas aberturas, e nesse sentido me parece que as restrições que foram estabelecidas aqui, especialmente na lei, a propósito
na lei de 2016, que veio em corrigenda à abertura prometida pelo CPC, foi extremamente positivo. Ponto que também é digno de nota e de elogio, a meu ver, e que já toquei anteriormente, diz respeito à fungibilidade entre o recurso especial e o recurso extraordinário. Não preciso dizer-lhes que este é um campo de grande confusão. Tanto é que entre nós, por exemplo, o ministro Marco Aurélio até hoje, e já propôs, defende a ideia de encerrar com essa bipartição, e insiste, apresentou propostas nesse sentido, de só receber os processos depois deles passarem pelo próprio STJ. A questão está posta no texto constitucional e agora temos a disciplina no artigo 1032 e 1033, que diz, 1032, se o relator no Superior Tribunal de Justiça entender que o recurso especial versa sobre questão constitucional, deverá conceder prazo de 15 dias para que o recorrente demonstre a existência de repercussão geral e se manifeste sobre a questão constitucional. Parágrafo único. Cumprida a diligência de que trata o caput, o relator remeterá o recurso ao Supremo Tribunal Federal, que, em juízo de admissibilidade, poderá devolvê-lo ao Superior Tribunal de Justiça. O artigo 1033 diz, se o Supremo Federal considerar reflexa a ofensa à Constituição afirmada no recurso extraordinário, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal ou de tratado, remetê-lo-á ao STJ para julgamento como recurso especial. No que diz respeito ao 1032, os senhores veem que não se resolve a questão tão criticada do possível ping-pong entre cortes, né? Porque continua a haver, mas pelo menos se deu um instrumento e certamente alguma efetividade para alguém que manifestou a sua irresignação diante das incertezas que marcam essa temática. Estou diante de um caso de direito constitucional típico. Não, estou diante de um caso de efeito reflexo, ou de violação reflexa da norma, o que leva a uma separação de difícil contornos. Certamente isso deveria até ocupar ainda mais a nossa doutrina, embora eu deva dizer aos senhores que não raras vezes nós, no próprio Supremo Tribunal Federal, temos embates, seja em sede de repercussão geral, quando reconhecemos ou não a repercussão geral, muitos colegas trazem o argumento da ofensa reflexa, portanto, da inexistência de violação constitucional, e outros sustentam que há, sim, violação constitucional. E vice-versa. Certamente isso vai ocorrer também entre Supremo e STJ. Portanto, esse tema exige maior aprofundamento e talvez algum tipo de especificidade do ponto de vista dogmático. Não é uma questão puramente brasileira, porque muitos países e muitos sistemas judiciais enfrentam essa questão. No direito alemão, por exemplo, essa questão se coloca no chamado recurso constitucional. No recurso constitucional, no direito alemão, se pergunta sobre a intensidade da violação. Se há uma restrição mais forte, diz a Corte Constitucional Alemã, eu devo conhecer do recurso, ainda que o direito que tenha sido discutido inicialmente, portanto, não se coloca o problema do pré-questionamento, tenha sido puramente direito privado. Vocês querem ver um exemplo? O famoso caso na Alemanha de eficácia privada dos direitos fundamentais, dos anos 60, é um caso clássico chamado caso Lüth. De que se tratava? Era um caso em que um senador, em Hamburgo, faz uma campanha contra um diretor, autor de um filme, e, portanto, conclama um boicote contra aquele filme. Fight Harlem, dizia esse senador, Lüth, é
colaborador, foi colaborador do nazismo. Por isso nós não devemos hoje, no modelo democrático, irmos assistir aos seus filmes. O produtor, a produtora e o próprio diretor entram com ação, com base no Código Civil alemão BGB, pedindo que ele se abstivesse de fazer aquelas considerações com a aplicação das multas combinatórias. E o tema foi tratado no campo do direito civil. Ponto. E se deu razão à produtora, se deu razão ao autor, ao diretor, impondo, portanto, ao senador aquela limitação. Ele, então, se insurge e vai à Corte Constitucional dizendo que ele estava travando um debate público, que ele tinha liberdade de expressão e que aquilo precisava ser levado em conta. E a Corte, então, entende de aceitar e caça a decisão do STJ alemão. Um outro caso conhecido nessa dimensão, muito provavelmente, se nós fôssemos discutir este caso no Brasil, e se o tema não tivesse sido discutido à luz da Constituição, nós diríamos: o tema se exauriu no plano do direito privado e não se conhece, não se aplica, o Supremo não atua. Um outro caso conhecido também é o chamado caso Blinkfeuer. De que se tratava? Um pequeno jornal editado na Alemanha Ocidental, à época que existiam as duas Alemanhas, era vinculado, muito provavelmente, aos ideários comunistas da Alemanha Oriental. Quando houve a Constituição de 1961 do Muro de Berlim, que faz um grande conglomerado de imprensa naquele momento na Alemanha. Que faz? Springer era o grande capitão da indústria jornalística da época. Edita uma circular dizendo: todas as bancas, lojas de revistas, livrarias que quiserem ainda vender os produtos de Springer, da minha editora, devem se abster de vender o jornal Blinkfeuer, que era um jornal que publicava programas de TV, rádios, divulgava os horários das transmissões dos jornais editados lá pelas rádios e TVs da Alemanha Oriental. Bom, vocês podem imaginar que Blinkfeuer passou a ter dificuldade de ser vendido, porque é como se no Brasil, em algum momento, a Globo ou a Abril decidisse dizer que se as bancas vendessem um dado produto, elas não entregariam o seu produto. Não é? Isso teria consequências catastróficas para esses jornais, esses instrumentos. E o Blinkfeuer entrou na justiça, teve dificuldade no primeiro grau, teve dificuldade no segundo grau e foi à Corte Constitucional. E a Corte Constitucional lhe deu no direito, embora o debate estivesse no âmbito do direito privado. Disse: não, tem razão, porque esse embate está se travando não num plano de controvérsia de ideias, de troca de ideias ou de um campo de persuasão, mas se trata de uma imposição via poder econômico. E isso não pode ocorrer. Vejam, portanto, voltando aos nossos planos, quando a gente está seguro que tem uma questão constitucional e quando a gente está seguro que tem uma pura questão legal, dependendo do enfoque, esse debate é muito mais impreciso do que julga a nossa vã filosofia. E quando nós colocamos cláusulas gerais como devido processo legal e tudo mais. Então, essas certezas que muitas vezes nós emitimos no nosso despacho, dizendo, especialmente no despacho da inadmissibilidade, estou diante de uma questão puramente legal, leva, sem dúvida, a controvérsias e certamente desorienta também os jurisdicionados, que têm uma visão, claro, calcada também, legitimamente, pela hermenêutica do interesse. Eles têm a perspectiva, desenvolvem a perspectiva que lhes é favorável. Portanto, me parece que esse dispositivo agora, pelo menos,
cria um modelo de arranjo institucional para um diálogo entre o Supremo e o STJ. Mas vai exigir de nós, Supremo e STJ, também um refinamento, uma sintonia fina, para que possamos uniformizar de uma maneira razoável o entendimento sobre esse tema de fundo, que é muito sério. Sem dúvida nenhuma, portanto, nós temos importantes desafios para discutir sobre o novo CPC. Nem tudo deve ser crítica em relação a ele, mas nós temos também que ser críticos, especialmente naqueles pontos que, com boa intenção, sem dúvida nenhuma, ele pretendeu alargar e ampliar as competências dos tribunais superiores. Mais uma vez eu repito, nós devemos, sem dúvida nenhuma, fortalecer a competência dos tribunais superiores, especialmente a força de sua jurisprudência, a ideia a eficácia de suas decisões, ainda que essas decisões sejam, como tudo, passíveis de revisão. Nós sabemos que os americanos trabalham com duas referências básicas para a aplicação de jurisprudência. Uma é a ideia do distinguishing, a ideia de que uma dada jurisprudência não se aplica a uma situação singular. E a outra, muito mais rara, mas é a ideia da superação da jurisprudência, overruling, a ideia de que uma jurisprudência está passé e precisa ser revista. Para que o overruling não ocorra a cada momento, é mister que a decisão das cortes seja refletida. Que haja um diálogo, inclusive, entre as cortes superiores e as demais cortes, para se saber qual é a demanda existente, quais são as perplexidades. Mas para se ter tempo em relação a isso, e hoje parte disso nós fazemos, por exemplo, no Supremo, nas audiências públicas, auscultando um pouco a comunidade jurídica e não jurídica, é preciso que nós disponhamos de tempo para dizer que não sejamos máquinas no processo decisório e que possamos, inclusive, conviver em dada medida com um quadro de não uniformidade de interpretação. Isso é inevitável. O ministro Barroso tem defendido, acredito, com muita correção, que no Supremo hoje nós devemos limitar o número de admissão da repercussão geral. Porque hoje já sabemos qual é a nossa capacidade de decisão. Então, a mim me parece que temos que fazer um diálogo profícuo, rico, com as novas propostas do Código de Processo Civil, especialmente no que diz respeito ao fortalecimento da jurisprudência. Não vejo, porém, que seja possível, como já disse antes, aceitar provocações individualizadas, seja em reclamação, seja em agravos, porque isto leva-nos, tanto o Supremo como o STJ, a um quadro de impossibilidade jurídica, processual, fática. E o comprometimento dessas cortes compromete a capacidade delas serem guias do ponto de vista de uma jurisprudência minimamente segura e confiável, fiável para todos os tribunais e jurisdicionados. De modo que eu considero que nós temos agora, com o Código de Processo Civil, uma boa aventura a ser desenvolvida, a ser praticada. O fortalecimento da jurisprudência, isso nos é oferecido pelas novas propostas do Código de Processo Civil, mas isso envolve também
matizes que precisam ser desenvolvidas de maneira crítica pelo Supremo e pelo próprio STJ. Não adianta fazermos... Os alemães têm uma expressão que é muito curiosa, mas que corresponde também a um tipo de prática que é muito comum entre nós. Os alemães dizem que quando a gente preconiza determinados valores de forma retórica que nós não vamos seguir no dia a dia, nós estamos fazendo o que eles chamam de um Sonntagsrede, um discurso de domingo, porque significa que na segunda-feira, na terça e na quarta nós vamos ter uma outra prática. É preciso que o chamado discurso em prol do acesso à justiça seja um discurso de segunda-feira, né, que levemos em conta a realidade que nós conhecemos. Nós sabemos que o STJ tem 33 juízes e que o Supremo funciona com 11 juízes. E que também não adianta aumentar significativamente o número, porque trazemos outros tipos de problemas. E assim é a experiência do mundo. Do contrário, teríamos tribunais com 500 juízes. Então, nós temos que nos adaptar a esse tipo de realidade. E a maior democracia do mundo consegue ter uma Suprema Corte que decide questão de direito federal e de direito constitucional com 9 juízes, de 9, né, como chamam os americanos. Então, é preciso que nós levemos em conta esses aspectos, se quisermos ter um modelo com alguma efetividade e funcionalidade. E, claro, buscar o fortalecimento da jurisprudência na medida em que desenvolvemos as ideias do efeito vinculante, a ideia da transcendência dos fundamentos determinantes, que nós tenhamos essa visão aberta, sem banalizar os recursos ordinários. Eu queria agradecer a todos os senhores aí pela paciência, agradecer o convite da ESMAF, na pessoa do Dr. Rogério Fialho, e agradecer a todos os senhores. Muito obrigado.